Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre as leituras que eu terminei em setembro. Eu tô gravando um pouquinho antes do mês acabar, mas é provável que eu não consiga concluir mais nenhuma leitura. Então, esses são os livros que eu consegui terminar de ler esse mês. Eu tô lendo vários livros bem grossinhos, uns calhamaços, então tem muitas leituras começadas também que eu vou levando, e esse meu jeitinho meio caótico é como funcionam as coisas pra mim. Bom, o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi um livro de poemas que se chama Veludo Rouco, da Bruna Berber. A Bruna Berber, ela é uma poeta brasileira do estado do Rio de Janeiro, e eu gostei muito desse livro de poemas dela. Ela conversa muito com a oralidade na sua poesia, e tem um quê de cotidiano, tem um quê de viagem, de andar pelas ruas. Vou ler um poema da Bruna Berber, que tá nesse livro Veludo Rouco. Esse é o 6º livro de poemas da autora, e espero que vocês gostem. Se chama Casarões. O coração é o povoado da memória, aparentado com o fígado é o sentimento. A indignação ocupa o estômago, mas o desejo faz do pulmão um pomar. A cabeça é inquilina, ou proprietária do corpo. E quem morre primeiro? Foi uma experiência muito legal de leitura. Eu gosto de conhecer a poesia contemporânea feita no Brasil, e esse foi um livro que eu recebi da parceria da Companhia das Letras. Eu tenho recebido muitos livros de poesia e de poemas, então é bacana, né, conhecer essas autoras jovens, né, por mais que a Bruna Berber já tenha publicado 6 livros, é uma poeta bastante jovem. Então eu fiquei muito feliz de conhecer a poesia dela. Outro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi outro livro de poemas, que é esse da Mica Andrade, Na Memória do Corpo. A Mica Andrade é uma poeta cearense que escreve poesia erótica. Esse livro tem poesia erótica. E eu gostei muito de conhecer os poemas dela. Esse é um livro que fala sobre desejo, não só o desejo erótico, mas, por exemplo, o desejo pela escrita. Esse desejo que nos move em busca de tudo que nos falta. Eu gostei muito de conhecer também a poesia da Mica. Eu já tinha lido, eu acho, algum poema dela pelas redes sociais, e é o primeiro livro que eu tenho em mãos dessa autora, publicado pela editora Moinhos. Eu recebi da parceria com a editora também. Foi mais uma leitura de poemas marcante no meu mês de setembro. Eu não terminei de ler o livro todo, mas eu terminei de ler Ariel, da Sylvia Plath, também em setembro. Foi um mês, então, da poesia, né? Eu ainda não sei o que dizer sobre esses poemas. Careço, talvez, de conceitos, né, para falar de poesia. Eu mais vou no campo do sentir mesmo, e de imaginar e de perceber tudo que aqueles poemas eles me trazem. E no caso da Sylvia Plath, tem sido maravilhoso mergulhar na poesia dela. Eu tô lendo nessa edição da Poesia Completa da Sylvia Plath, publicado pela Companhia das Letras nesse ano de 2023, e tá sendo uma experiência maravilhosa. Então, só para compartilhar com vocês, não é exatamente um livro terminado, mas como aqui reúne a poesia completa dela, né? Querendo ou não, eu terminei de ler um livro dela, que foi o Ariel, e agora eu vou começar a leitura de O Colosso. Outro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Há muito tempo eu queria ler James Baldwin, ele estava aqui na minha fila, e assisti um documentário sobre ele que estava na MUBI há um tempo, e foi uma experiência maravilhosa perceber um pouco do modo que ele encarava a vida e da forma como ele enfrentou os desafios do seu tempo, e como que ele participou das lutas políticas, de que maneira que ele também se colocou no mundo pela literatura. E esse livro me surpreendeu muito. Eu não imaginava que eu ia fazer as reflexões que eu fiz, principalmente no que se refere à casa. Foi um livro que me trouxe muitas reflexões sobre o conceito de casa, sobre o lugar em que a gente nasce, cresce e que muitas vezes acaba tendo que ir embora, e que subsiste apenas até o momento em que a gente resolve retornar
Quando se retorna à casa, se percebe que não é mais sua casa, então você não tem mais casa. É muito desse sentimento de um expatriado na França, na época, né? O James Baldwin estava na França. Muitos dos sentimentos que eu acho que ele viveu também tá aqui nos personagens, né? E aqui temos dois personagens principais, que são o David, que é um jovem estadunidense, um jovem branco, que ele tá na França, e ele conhece um outro jovem chamado Giovanni, que é um italiano também, imigrante na França, e eles têm um relacionamento amoroso, e o David, ele tem uma noiva também, que tá viajando pela Espanha, que ele pretende se casar. Então, é um livro que abarca, assim, muitas questões que me tocaram, foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui ler sobre essa obra e percebi como ela destoou de alguns textos anteriores do autor, que conversavam mais com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, quando ele escreveu esse livro, que perpassa mais questões que envolvem gênero e sexualidade, e como isso impactou até os editores, né, que esperavam algo que cruzasse mais com questões envolvendo raça, por exemplo. E ele não colocou aqui todas as questões que ele costumava trazer em suas obras. Eu senti como se eu desse um primeiro passo na obra do James Baldwin. Com certeza eu vou continuar lendo a obra do James Baldwin e seus outros romances, seus ensaios. Estou muito curiosa para entender um pouco mais da sua escrita e da sua contribuição para a literatura, também como crítico literário, também como ativista. Então é essa personalidade assim que eu decidi que eu ia ler desde que eu assisti aquele documentário que eu mencionei, e que acabou me fascinando muito com O Quarto de Giovanni. É um livro muito acessível, é um livro muito fácil de ser lido, com uma leitura muito fluida. Então eu recomendo demais esse livro. Eu acho que é um livro para se presentear, é um livro para recomendar para pessoas mais jovens também. Eu acho que é um livro para tomar gosto também pela leitura. E isso me deixou muito fascinada por James Baldwin também, pelo poder dele em contar uma boa história e colocar boas questões ali nessa história que ele conta. Outro livro que eu terminei de ler no mês de setembro foi O Seminário dos Ratos, que eu tenho nessa coleção aqui dos contos da Lígia, né, que é a coleção de todos os contos que ela publicou. Aliás, não quer dizer que é todos os contos, né? Aqui tem 85 contos da Lígia e alguns dos principais livros dela com histórias curtas. Também tem uma seção de livros esparsos, de contos esparsos, aliás, que tá tudo aqui reunido. É uma edição que super vale a pena. Eu tô sempre recomendando essa edição pelo custo-benefício. Mas também tem os livros separadinhos. O Seminário dos Ratos também tem separadinho. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem. E o Seminário dos Ratos foi a nossa leitura de setembro do Labaredas, que é uma leitura do nosso projeto especial Leia Lígia, para ler a obra da autora. Esse projeto especial, ele é exclusivo para assinantes, para quem apoia esse meu trabalho com livros e leituras. E se vocês quiserem participar desse projeto e ter outras recompensas especiais, conheçam aqui no link da descrição. Eu vou deixar para vocês, sempre deixo, aliás, né, o link para o Catarse do Labaredas. E pelo Catarse é uma forma de financiar esse trabalho aqui no YouTube, no Instagram, do Clube do Livro, Labaredas, que são projetos super especiais para mim, então é uma forma de vocês também participarem. Aliás, obrigada, Labaredas, obrigada por tudo, obrigada pelo apoio, obrigada por participarem dessas leituras. E Seminário dos Ratos foi, assim, uma experiência incrível. São contos, né? São 14 contos que são trazidos nesse livro, que foram publicados pela primeira vez em 1977 pela Lígia Fagundes Telles. Então é um livro que sucedeu As Meninas, que eu já fiz resenha aqui pro canal, né? Eu tenho feito resenhas de todos os livros da Lígia que lemos no nosso projetinho Leia Lígia. E o Seminário dos Ratos foi mais uma dessas leituras maravilhosas. São contos atravessados por questões políticas, né? As Meninas têm uma conotação política muito forte, então publicado na década de 70 ainda, um período complexo para a história do Brasil. O título do livro, Seminário dos Ratos, é o título de um conto do livro,
que é o último da coletânea. Esse conto é uma alegoria do Brasil do período, que envolve questões de poder, de política e de como que o povo estava sendo tratado ou maltratado, né, pelas lideranças, pelo próprio Estado brasileiro. Mas além disso, além dessa questão política, tem todo um teor gótico nos contos, conversa muito com o fantástico, contos assustadores em Seminário dos Ratos. Eu fiquei fascinada pelas histórias. Eu acho que, assim, se tornou mais um dos meus livros de contos preferidos da vida. A Lígia Contista é fascinante. Eu vou trazer uma resenha de Seminário dos Ratos para cá, comentando um pouco mais dessas histórias que estão no livro. Mas assim, já fica esse registro de que eu amei essa nova leitura da Lígia. Eu já tinha lido alguns contos do Seminário dos Ratos em outras ocasiões. Já tinha alguns contos ali que eram meus preferidos, por exemplo, Tigrela. Mas conhecer todos os contos dessa coletânea, nessa leitura conjunta, comentar lá no grupo cada conto, foi uma experiência maravilhosa. E eu consegui aprofundar mais também, pesquisar um pouco, e mesmo assim muitas questões, muitas dúvidas acabam ficando, né? Porque são contos límpidos, aquela escrita da Lígia que é sempre um primor, e ao mesmo tempo contos muito complexos que carregam em si histórias encobertas, algo além, né, da superfície. Então é sempre uma experiência interessantíssima ler a Lígia Fagundes Telles. Outro livro que eu terminei de ler em setembro foi A Irmã Menor, um retrato de Silvino Ocampo, da Mariana Henriques. Ó, eu já disse para vocês aqui que eu ia continuar lendo Mariana Henriques, então o projeto continua. E esse livro eu recebi da parceria com a editora Relicário, foi assim uma leitura que eu devorei. Por mais que eu tenha ficado com algumas dúvidas quanto ao texto e quanto à forma do livro, esperava que a Mariana Henriques se colocasse talvez mais no texto. Eu achei muito interessante a maneira como ela escolheu contar um pouco da história da Silvina Ocampo, inserindo relatos, inserindo testemunhos de uma maneira assim muito fluida, sabe? E talvez pela minha experiência acadêmica também, pensando em biografias e trajetórias na história, eu esperava que ela se colocasse mais no texto, sabe? Fazendo distinções, fazendo mais análises dessas opiniões sobre a personagem. Mas enfim, eu gostei muito de fazer essa leitura. Muitas curiosidades sobre a Silvina Ocampo, essa escritora argentina que viveu no século XX e foi casada com Bioy Casares, amiga do Borges. Tinha uma irmã chamada Vitória Ocampo, que também é outra personalidade interessantíssima da história, da literatura na Argentina, né, na América Latina. A Vitória Ocampo também é uma personalidade que eu tenho muito interesse. Ela se correspondia com Virginia Woolf, por exemplo. Então, a Silvina me encantou. Eu li o livro de contos dela, Fúria, pelo menos boa parte dele. Até hoje eu não terminei de ler os contos, mas pretendo terminar, pretendo retornar em algum momento. Ela sempre foi essa escritora que conversou muito com o insólito e escreveu bastante sobre a infância também. Então, são temas assim que me interessam muito. E aqui trouxe vários aspectos da trajetória dela. Ela sempre foi uma personalidade bastante misteriosa. Os questionamentos envolvem ela ter sido meio que apagada pelo estrelismo do marido da vida inteira dela, o Bioy, e também do Borges, por exemplo, que era amigo dela. Mas aqui deu para refletir bastante, deu para elaborar muitas questões além também, né, que não foram trazidas tantas respostas aqui no livro, mas muitas outras questões foram levantadas. E eu continuo achando que é uma experiência incrível. É um livro assim para devorar também, um livro para ler. Eu li muito rápido esse livro. Recomendo para vocês essa incursão por detalhes da história da Silvina Ocampo. Principalmente a Mariana Henriques faz aqui entrevistas com pessoas que conviveram com a Silvina Ocampo. Ela lê obras que versam sobre os Bioy, de pessoas que conviveram com eles. Enfim, uma leitura super, super curiosa, que
que eu fiz no mês de setembro. E outro livro que eu terminei de ler em setembro foi esse, Entregas Expressas da Kiki, da Eiko Kadono, com desenhos e ilustrações do Daniel Kondo, que eu descobri que o Daniel Kondo, ele é de Passo Fundo, nasceu em Passo Fundo, que é a cidade que eu nasci também. Mas ele é esse artista incrível e aqui tem várias ilustrações dele ao longo da obra. Esse livro é um empréstimo da minha amiga Tami, eu vou devolver para ela em breve, porque agora eu já li. A tradução do livro do japonês foi feita pela Lúcia Iratsuka. E eu achei a experiência de ler esse livro muito gostosinha, eu devorei praticamente esse livro no final de semana passado. Eu adoro o filme da Ghibli, eu acho que esse livro ele fala sobre questões muito bonitas, né? Que é você encontrar um lugar para você no mundo, que é você descobrir nas pequenas coisas, né, um sentido para a própria vida. Confiar também, né, nas surpresas que a vida pode nos reservar. É claro que aqui fala de uma menina, de uma jovem bruxa, né, filha de um antropólogo com uma bruxa, então já expressa um pouco essa diferença, né, que tá ali nos próprios pais dela. E quando ela completa 13 anos, ela precisa sair, ela precisa ir em busca de algo para ela, de um trabalho, de um sentido, e se estabelecer em outra cidade. E aí ela viaja rumo ao mar, que é algo que ela queria, viver próxima do oceano. E ela encontra uma função para ela e ela encontra algo que ela é boa, né? No caso, em voar. Ela é boa em voar, ela é boa em fazer trocas e é um livro assim muito lindo. É um livro simples. Eu costumo ler coisas bem diferentes, textos bem mais pesados muitas vezes, né? Não tão infanto-juvenil. Esse livro é um livro incrível para jovens, né? Para crianças ali, pré-adolescentes. Então eu acho que foi uma leitura muito linda, que aqueceu assim meu coração, então eu recomendo para vocês. Essa edição da Estação Liberdade tá maravilhosa. E a autora, a Eiko Kadono, ela morou no Brasil numa certa época da vida dela e eu achei isso muito bonito e fiquei imaginando quanto ela morar no Brasil ali depois que se formou na universidade, quanto isso influenciou também ela na escrita desse livro. E que descobertas que ela fez, né, sobre a vida dela e sobre ela mesma, e sobre as pessoas, né. Esse livro é bacana porque ele fala também sobre isso, sobre encontrar pessoas legais, estar aberto, né, para conhecer, para ser acolhido, se deixar ser acolhido, né, pelas pessoas em lugares novos. É um livro que me inspirou muito, muitas reflexões. E essas foram as leituras que eu terminei em setembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês leram algum desses livros, o que vocês leram no mês de setembro. E era isso. Um abraço, até o próximo vídeo.